Fala galera, sou o professor Daniel Macedo, estou aqui para mais uma aulinha do canal Física Descrita. Hoje nós vamos falar sobre cinemática vetorial. No nosso último vídeo nós vimos vetores e aprendemos a fazer contas com os vetores, adição de vetores, vetor oposto, decomposição vetorial. Hoje nós veremos a aplicação de vetores na física, uma delas é a cinemática vetorial. Então grandezas como distância, velocidade e aceleração terão agora uma análise vetorial, ou seja, a gente não vai olhar mais essas grandezas como grandezas apenas escalares, mas como grandezas vetoriais. Então todas elas terão módulo, direção e sentido. Para isso a gente vai precisar dos vetores. E aí a primeira grandeza que a gente vai ver é o deslocamento vetorial. O deslocamento vetorial, ele é um vetor que liga a posição inicial do corpo à sua posição final. E essa caneta aqui tá sem cor, galera. Vamos lá. Como é que funciona? Imagine que eu tenho aqui um ponto A e aqui um ponto B e um determinado objeto fez essa trajetória AB. Como eu consigo marcar o vetor de deslocamento dessa trajetória? Eu vou desenhar um vetor que inicia na origem do movimento e vai até o final do movimento, até a extremidade ali B. E aí eu faço uma seta ligando esses dois pontos. Esse aqui é o meu vetor deslocamento, meu deslocamento vetorial. E aí, como é que a gente vai perceber esse tipo de situação em algumas questões? Olha aqui o exemplo 2. Tem um determinado deslocamento para cima de 60 km e um deslocamento para a direita de 80 km. O que acontece? Se eu pensar na distância percorrida por esse objeto, é 60 mais 80. Então nós temos aqui uma distância percorrida ΔS de 140 km. Agora, se a gente pensar no deslocamento, ou seja, a diferença entre a posição inicial e a posição final do corpo, a gente vai perceber que é um vetor que se inicia aqui e termina nessa extremidade aqui. Então está aqui o vetor de deslocamento. Esse vetor de deslocamento, ele pode ser calculado, como a gente viu na última aula, usando Pitágoras. Então, o módulo de deslocamento vai ser igual a raiz quadrada de 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Isso aqui é um triângulo pitagórico, né? É múltiplo do 6, 8 e 10. Então, esse módulo do deslocamento vai dar aqui 100 metros. 100 quilômetros, na verdade, né? Sempre que você tiver um triângulo pitagórico, você pode se aproveitar disso para achar o resultado. Então percebam que a distância percorrida, ela foi maior do que o deslocamento. Pode acontecer o contrário, o deslocamento ser maior do que a distância percorrida? Não. Por quê? Se eu tenho uma trajetória entre dois pontos, a menor distância percorrida entre dois pontos é uma reta. Então se eu tivesse o ponto A e o ponto B, e a trajetória fosse uma linha reta, o vetor de deslocamento estaria onde? Ele estaria aqui, em cima dessa trajetória. Então eu só tenho um caso onde o deslocamento é menor do que a distância percorrida e um caso onde o deslocamento é igual à distância percorrida, nunca maior. Beleza, galera? Então o que nós teremos aqui? Olha esse segundo exemplo, o terceiro exemplo aqui no caso. Nós temos um movimento circular, metade de uma circunferência. Se eu tivesse que calcular aqui a distância percorrida por esse corpo, eu utilizaria ΔS. Tudo bem? E aí eu sei que a circunferência, né, o comprimento dela, vale 2π vezes o raio. Se eu estou lidando com metade da circunferência, esse valor sobre 2. Ou seja, π vezes o raio. Então a distância percorrida, 3 vezes 5, 15 metros. Agora, se eu pensar no deslocamento vetorial desse objeto, ele saiu daqui, chegou aqui. Esse deslocamento é 2 vezes o raio, né? Nós temos metade do raio, metade do diâmetro, metade do diâmetro. Então o módulo do deslocamento vetorial vai ser 2 vezes 5, 2 vezes o raio, 10 metros. Então, sempre vamos entender deslocamento como mudança da posição do corpo. Ele saiu de um lugar e foi para o outro. Ponto importante de se mencionar. Se eu tenho uma pista de corrida, o carro iniciou aqui, deu uma volta
Qual é o deslocamento desse carro? 0. Por quê? Ele saiu de um ponto e voltou para o mesmo ponto. Então não há deslocamento. Ah, mas ele andou uma distância? Andou, ele percorreu o tamanho da pista. Mas o deslocamento vetorial dele vai ser 0. Tudo bem? Agora vamos para velocidade vetorial média. O que a gente vai fazer? Se na velocidade escalar média a gente usava ΔS por ΔT, na velocidade vetorial média a gente vai usar o módulo de deslocamento sobre o intervalo de tempo. Então o exemplo 4 e o exemplo 5 vai ser a gente calcular a velocidade escalar média e a velocidade vetorial média dos exemplos 2 e 3. Então no exemplo 2 o ΔS foi 140 km e o deslocamento foi de 100 km. Faltou setinha aqui, né? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar primeiro a velocidade vetorial média e vai dividir, né, o módulo do deslocamento pelo intervalo de tempo. Então vai ficar 100 dividido por 2, a velocidade vetorial média vai ser 50 km por hora. Se eu fizer a mesma coisa para a velocidade média, escalar média, ΔS sobre ΔT. O que a gente vai ter então? A gente vai ter aqui 140 sobre 2, 70 km por hora. Repara que a ideia de que o escalar continua maior do que o vetorial permanece. Agora no exemplo 2, a gente vai fazer a mesma coisa, né? No exemplo 3, perdão, vamos fazer a mesma coisa usando os valores de ΔS de módulo de deslocamento. Então o módulo da velocidade vetorial média vai ser 10 dividido por esse tempo, 2 segundos. Todos os valores aqui, pessoal, são inventados, tudo bem? Então 5 metros por segundo. E o módulo da velocidade média, velocidade escalar média, eu não preciso botar módulo porque não é vetor, vai ficar 15 dividido por 2, 7,5 metros por segundo. Tudo bem, galera? Agora nós vamos para o conceito mais importante da cinemática vetorial, que é a aceleração vetorial. E por que ela é importante? Porque a definição de aceleração é variação da velocidade. Quando eu falo de aceleração vetorial, eu estou falando da variação do vetor velocidade. E existem duas formas de a gente mudar o vetor. A primeira é quando a gente muda o módulo dele. E a segunda é quando a gente muda a sua direção. Por isso, a aceleração vetorial, ela vai depender da aceleração tangencial e da aceleração centrípeta. O que isso quer dizer? A aceleração tangencial é a componente responsável pelo módulo do vetor. Ou seja, quando o valor da velocidade mudar, é a aceleração que a gente já conhece. Ela se assemelha à aceleração escalar média. Agora, a aceleração centrípeta é quando houver mudança da direção. Ou seja, quando o corpo efetuar uma curva, a gente vai perceber que em movimentos circulares existe aceleração centrípeta. E aí, no primeiro caso, a aceleração tangencial, como ela é responsável pelo módulo da velocidade, a questão fala que a velocidade mudou, tem aceleração tangencial. Se a velocidade é constante, não tem aceleração tangencial. E aí, como é que eu calculo? Variação da velocidade sobre intervalo de tempo. Essa fórmula a gente já conhece lá da aula de Move. Agora, a aceleração centrípeta, AC, eu tenho velocidade ao quadrado, a velocidade instantânea, que eu estou analisando o movimento, dividido pelo raio. Por que eu vou dividir pelo raio? Porque, como eu falei, a centrípeta tem que ter mudança de direção, ou seja, tem que ter curva, tem que ter circunferência, e toda circunferência tem um raio associado a elas. Tudo bem? Aqui, mais uma vez, a gente tem no SI as acelerações, todas elas medidas em metro por segundo ao quadrado, a velocidade em metro por segundo e o raio medido em metros. Beleza, pessoal? Vamos ver como é que a gente identifica, então, a aceleração nos exemplos. Eu vou colocar aqui 3 exemplos para a gente poder identificar quando existe centrípeta, quando existe tangencial e quando existem as duas no sistema. Então, a aceleração tangencial, ela depende da mudança de velocidade. Exemplo, eu tenho um carro
que no primeiro momento, no tempo t1, ele tem uma velocidade v1, vou botar aqui um vetorzinho, e num tempo t2, ele tem uma velocidade v2. Não importa se a velocidade é maior ou menor, se elas são diferentes, isso me diz, se o módulo das velocidades é diferente, isso me diz que o módulo variou. Se o módulo variou, a aceleração tangencial é diferente de zero. Agora, a direção do movimento mudou? Não. Durante todo o movimento ela é horizontal. Então a aceleração centrípeta é nula. E aí, se eu olho para a aceleração vetorial, a tangencial existe e a centrípeta não. Então, nesse exemplo aqui, eu digo que a aceleração do sistema é a aceleração tangencial. Beleza? Segundo exemplo, eu tenho agora um objeto fazendo uma curva. Então, se o veículo faz uma curva e no primeiro momento ele tem uma velocidade v1, depois ele tem uma velocidade v2, essa curva aqui ela tem um raio. Se essas velocidades são iguais, a aceleração tangencial não existe. Por quê? Porque a aceleração tangencial é quando muda o valor. Se é igual, não mudou. Agora, a direção da velocidade, ela é diferente. Está mudando. Só perceber que essas retas não são aqui paralelas. Se elas estão mudando, a aceleração centrípeta é diferente de zero. Então, nesse exemplo, a aceleração vetorial é igual a centrípeta, porque só existe aceleração centrípeta nesse sistema. Terceiro caso, quando existem as duas. Que situação seria essa? Por exemplo, quando você liga um ventilador, tem movimento circular, porque a hélice do ventilador tem que girar, mas também tem aumento da velocidade, porque a cada momento aquela hélice vai girando mais rápido. Então, quando eu tenho lá um veículo que tem uma velocidade v1 no tempo t1, vou desenhar mais embaixo aqui. Quando eu tenho um veículo que tem uma velocidade v1 num tempo t1 e depois uma velocidade v2 num tempo t2, e essas velocidades são diferentes, vai existir a aceleração tangencial. E como tem uma curva aqui, tem um raio, vai existir também a aceleração centrípeta. Ou seja, a aceleração vetorial, nesse exemplo, ela é igual à aceleração centrípeta mais a aceleração tangencial. Só que isso é soma de vetores, pessoal. E soma de vetores eu tenho que ver como é que esses vetores estão orientados. Só que em momento nenhum eu desenho os vetores. Agora eu vou mostrar para vocês como desenhar os vetores nas questões. Se nesse exemplo a aceleração for positiva, ou seja, a velocidade 2 for maior do que a 1, você vai desenhar a aceleração tangencial a favor do movimento, é um movimento acelerado. Se a 2 for menor do que a 1, a aceleração está contrária ao movimento retardado, tudo bem? Agora aqui, para onde aponta a aceleração centrípeta? Sempre para o centro da circunferência. Ela é sempre perpendicular ao movimento. Então a aceleração centrípeta está aqui. E nesse caso aqui, ela está aqui. Então sempre apontando para o centro da circunferência. Se eu pego então esse exemplo aqui, analisando o momento 1, a aceleração tangencial está nessa direção e a aceleração centrípeta está perpendicular. Vamos admitir que V2 é maior do que V1, por isso eu botei a aceleração concordando com a velocidade. Qual é o problema? Se esses vetores são perpendiculares, para achar a aceleração vetorial, eu posso somar os vetores? Não, porque quando é perpendicular, eu vou calcular esse cara usando Pitágoras. Então eu pego os módulos dessas acelerações
e calculo. E aonde vai ficar o vetor resultante, né? Para onde fica a aceleração? Ela fica aqui, ó. Ela é a junção dessas duas acelerações. Então essa é a aceleração resultante. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e também de ativar aí o sininho para vocês receberem os novos vídeos. Valeu, galera! Um abraço!